Então voltamos pensando um pouco em como a gente vai trabalhar a expressão se não e a palavra senão coladinho, juntinha. Então, na verdade, o se seguido do não nada mais é do que uma grande coincidência da conjunção que nós chamamos de conjunção condicional, seguida do advérbio de negação, que é o advérbio não. Então, percebamos que quando eu uso o se seguido do não, eu provoco um som igual ao som do senão junto. Mas, na verdade, estamos tratando de coisas completamente diferentes. Tranquilo? Então, vamos ao nosso slide visualizar o se seguido do não separadamente. Então, eu te disse, se não usado equivalendo a caso não. Gente, por que nós damos o se como equivalente ao caso? Justamente porque nós estamos diante de duas conjunções condicionais, todas duas. Então, se eu te digo, se não chover amanhã, iremos à praia. Caso não chova amanhã, iremos à praia. Esperarei um pouco. Se não vier, irei embora. Esperarei um pouco. Caso não venha, irei embora. Então, onde é que cabe o se seguido de não? Exatamente onde cabe o caso seguido de não, desde, logicamente, que, como você notou, nós façamos os devidos ajustes, que são ajustes de verbo, de conjugação verbal. Tranquilíssimo? Então, o que é o se? Conjunção condicional. Vamos escrever aqui? Conjunção condicional. Não se esqueça disso. Condicional, tá? Então, do mesmo jeito que o se é uma conjunção condicional, o caso também é. Por isso que essas palavras têm que aparecer soltas e não em conjunto com o não, formando uma palavra só. Então, em que casos, no plural, nós vamos visualizar o senão todo juntinho? Vamos analisar isso? Vejamos agora, tá? Deixa eu só apagar tudo para passar, para que você visualize aqui o nosso senão colado. Então, ele equivale a determinadas palavras ou expressões que nós usamos muito no nosso dia a dia, gente. Então, ao dizermos, desça daí, senão vai cair. O que eu quis te dizer? Desça daí. Do contrário, vai cair. Então, ao dizermos, desça daí, do contrário, vai cair. Se cabe do contrário, se cabe essa relação de oposição, nós temos esse senão coladíssimo como sendo uma palavra só e não uma expressão. Então, num segundo momento, eu tenho outra expressão equivalente, que é a expressão a não ser. Então, eu disse, não faz outra coisa senão reclamar. Não faz outra coisa a não ser reclamar. Então, não faz outra coisa a não ser reclamar. Então, do mesmo jeito, eu estou diante de um senão coladinho, equivalente ao a não ser, que é minha outra expressão. Num terceiro momento, eu posso te dizer, não tive o intuito de exigir, senão de pedir. Então, o que esse senão está fazendo aí, gente? Ele é equivalente ao mas, sim. Ele é equivalente ao e, sim. Então, vamos fazer um teste. Eu disse, não tive o intuito de exigir, mas sim de pedir. Não tive o intuito de exigir, e sim de pedir. Então, que estrutura a gente está montando aqui, gente? Uma estrutura que
caiba o senão e esse senão seja um senão junto, colado. Então, eu tenho que memorizar que o senão colado equivale a do contrário, a não ser e mais sim. Tudo bem? Então, o nosso intuito agora é um só, exercitar. Vamos agora observar alguns exercícios aqui que vão girar em torno justamente do nosso, em maior grau, ao uso do porquê. Tranquilo? Vamos lá. A frase me diz o seguinte: pois que se haja e se assuma resiliência, porque ainda há gente que se importa. Eu questionei os autores da proposta. Por que razão não deveriam ser as restantes horas de educação na cidadania? Então, queridos, eu tenho aí 2 fragmentos de um texto, né? Foram extraídos, né, esses pequenos fragmentos de um texto, que vão mostrar-se, que vão apresentar-se em contextos completamente diferentes. Então, esses contextos são provocadores de instruções do uso do porquê completamente distintos. E é isso que ele quer saber de nós, se nós sabemos usar todos os porquês dentro de contextos específicos. O enunciado me diz: observamos aqui que a grafia do vocábulo negritado é variável segundo as condições contextuais. A alternativa em que a forma deste mesmo vocábulo está incorreta é... Gente, pode me chamar de paranoica, eu nem ligo. O que eu acho é o seguinte: toda vez que o enunciado diz incorreta, eu traduzo do lado. Eu escrevo do lado, não tenha dúvida, errada. Por que, professora? Não é demência não, gente. É cuidado. Isso é prudência. Porque quando ele diz incorreta, gente, parece que fica correta na cabeça. A semelhança das palavras pode te prejudicar. Aí você pode dizer que nada, isso é excesso de cuidado. Mas, queridos, cuidado no enunciado das tuas questões nunca é demais. Então, bastante atenção, acho que vale a pena, tá? Então, eu disse, ele quer a errada. Se ligue na errada. A justiça, porque se luta, é utópica. Gente, se ele disse a justiça, porque se luta, é utópica, ele quis me dizer a justiça pela qual se luta. E a gente conversou sobre isso. Onde cabe pela qual não é separado? Então, vai caber porque também separado, tá? Então, quando nós dissemos a justiça pela qual se luta, isso é equivalente a justiça porque separado se luta. Tranquilo? Então, a primeira já está incorreta e ela, portanto, já será a nossa resposta. Então, eu posso dizer aqui, ó, letra A já responde a nossa questão. Vou deixar de analisar as outras, nunca perderei essa chance de analisar de uma por uma, para a gente ver como as expressões se processam. Então, na letra B, eu disse qual será o porquê de haver tantas injustiças. Eu disse qual será o porquê. Então, queridos, quem veio substantivando a conjunção porquê foi o artigo. Então, nada mais obrigatório do que sinalizarmos esse porquê com um acento circunflexo. Tudo bem? Tranquilo? Então, certíssima a nossa letra B, essa nunca seria a nossa resposta. Na letra C, eu disse, os cristãos não devem respeitar as leis injustas. Por quê? Os cristãos não devem respeitar as leis injustas? Por quê? Então, joguei o meu porquê para o fim da minha oração e foi por este motivo que o que apresentou um acento circunflexo.
Então passou, como nós já dissemos antes, a ser o que chamamos de monossílabo tônico. Por este caso, por este fato, o acento circunflexo é obrigatório. Letra D de dado. Isso ocorre porque alguns dizem uma coisa e fazem outra. Então eu disse, isto ocorre porque alguns dizem uma coisa e fazem outra. Gente, esse porquê que está aqui é uma conjunção. É uma conjunção que se propõe aqui a explicar, a esclarecer. Então, conjunção é colada, é o que diz o motivo, é o que diz a causa. Tranquilíssimo? Então, letra A é a resposta da nossa questão, indubitavelmente. Vamos lá para a nossa próxima questão, que nos diz aqui o seguinte. A expressão em destaque está grafada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Gente, lá vou eu de novo. Vou traduzir o que é que ele quer. Ele disse de acordo. Então, dizer de acordo significa o quê? Dizer que ele quer que eu persiga a alternativa correta, não é verdade? Então, eu escrevo. Pode me chamar de paranoica, viu? Mas eu escrevo correta. É isso que eu estou procurando. Então, na letra A está escrito: a internet, tal como a conhecemos, aberta, livre e democrática, é um fenômeno sem igual, porque é incontrolável. O que eu estou fazendo? Explicando, esclarecendo. Eu estou dizendo qual é o motivo, qual é a razão que leva a internet ser um fenômeno sem igual. Ela é um fenômeno sem igual porque é incontrolável. Então, se eu estou explicando algo a você, o meu porquê, ele tinha que ser assim, ó. Juntinho, sim, mas sem acento. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhadinha na B. As melhores universidades do mundo abrem as portas da excelência porque oferecem na rede cursos inteiros de graça. E explico novamente. E uso o meu porquê coladíssimo e sem acento. Perfeita a minha questão e minha resposta é sim, letra B. Na letra C, eu quero investigar porque isso está errado, a gente precisa saber, né? Eu disse, os professores que pesquisam os cursos à distância explicaram o porquê do sucesso atual da educação via internet. Gente, aí está escrito, explicaram o porquê. Se eu possuo aqui um artigo e esse artigo tem um poder substantivador, ele tem que substantivar uma só palavra. O porquê que é substantivo, ele tem acento sim, mas ele é junto. Ele não é um porquê separado, ele é um porquê coladíssimo. Então, nós somos obrigadas a colocar o acento, mas não no porquê separado, como ele fez na questão, e sim no porquê junto. Na letra D, ele nos disse, os cursos na internet começam a ter peso fora do mundo virtual, porque várias instituições começaram a aceitar créditos conquistados online. Queridos, explico de novo. Quem explica, junta. Quem responde, junta. Quem diz causa, quem diz motivo, junta. Meu porquê é conjunção. Então, o porquê correto para este caso teria que ser um porquê coladíssimo e não separado, como nós estamos vendo aí. Na letra E, eu disse, por que a revolução da educação online de alto nível já se tornou, de fato, uma realidade em todo o mundo? Eu estou perguntando, mas este porquê que ele usou aí, nesta questão para perguntar, está completamente em desacordo com a norma culta. Se eu disse, por que a revolução da educação já se tornou uma realidade em todo o mundo? Quem pergunta separa.
Então, ao dizermos porquê que separa, esse porquê tem que ser assim, ó, separadíssimo. Quem pergunta, separa. Quem pergunta, separa. Isso não pode fugir da tua cabeça. Tudo tranquilo? Espero que você revisite esta aula online quantas vezes forem necessárias, para você não perder nenhum flash do uso do porquê, do onde, aonde, do seção e de todas as expressões com as quais nós nos preocupamos neste bloco. Então, finalizamos este assunto e no próximo bloco iniciaremos o estudo das categorias ou das classes gramaticais. Até a próxima!